Olá, irmãos, espero que tudo esteja bem com vocês e que a graça e o amor de Jesus Cristo possa estar acompanhando vocês a cada momento. Nós vamos agora para mais um estudo da Palavra de Deus, mas antes nós vamos alçar uma oração a Deus. Querido Pai, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem dirigido as nossas vidas, tem atendido as nossas petições, tem nos sustentado segundo a Tua graça e o Teu amor e também as Tuas misericórdias, que nós possamos, ó Deus, confiar em Ti, saber que o Senhor é galardoador dos que Te buscam e assim estarmos combatendo o bom combate, completando a nossa carreira e guardando a nossa fé segundo aquilo que o Senhor tem como propósito para as nossas vidas, nos sustentando, nos carregando pelas mãos, como um pai sustenta uma criança numa caminhada para protegê-la. Assim nós cremos que o Senhor cuida de nós em cada momento e que nós possamos ser sempre gratos também pelo pão de cada dia que não tem faltado, por Tua fidelidade para cada um de nós, meio às tribulações que o mundo tem passado, que as pessoas passam no seu dia a dia, mas sabemos que o Senhor se manifesta e cuida de nós o tempo todo. Por isso nós te somos gratos e pedimos que o Teu Espírito Santo possa estar acompanhando a cada um de nós nestes momentos que vão se seguir e que as pessoas possam ter um grande proveito ao ouvirem mais uma vez um estudo que trata da Tua Palavra e da Tua vontade para as nossas vidas. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos agradecidos por tudo mais uma vez. Amém. O título do estudo de hoje se denomina Projetos. Você já parou para pensar como um navio igual a este que você contemplou ou está contemplando, um navio transatlântico, navio hotel, com 315 metros de comprimento, 43 metros de largura, 65 metros de altura e com um peso equivalente a 167.600 toneladas. Como ele pode navegar sobre o mar e não afundar? Quando jogamos uma pedra minúscula na água, ela afunda. É muito interessante isso. E um navio deste, ele, ao ser projetado, tem uma capacidade de abrigo para 4.178 passageiros e 1.536 tripulantes para os serviços de bordo, desde a direção da navegação marítima até os serviços de hotelaria, de limpeza e manutenção. Totaliza, portanto, esses dois números de tripulantes mais passageiros, 5.714 pessoas sobre este grande transatlântico. Podemos pensar também num grande avião como este que você já viu ou está vendo. O maior avião de passageiros do mundo, ele foi fabricado pela Airbus. É um A380. Ele custa em torno de 433 milhões de dólares. Ele possui 72 metros de comprimento, 79 metros de largura e 24 metros de altura. Vazio, ele pesa 276 toneladas. E, com a carga completa, ele aumenta para 560 toneladas. Ele pode carregar em 3 classes distintas, primeira classe, intermediária e a classe econômica. Ele pode carregar 525 passageiros. Ou se for uma classe só econômica, por exemplo, onde as poltronas são bem apertadas, ele pode
ter esse número aumentado para 853 passageiros. Ambos podem navegar, um no mar e outro no ar. Isto só é possível porque tudo começa com uma planilha, um pedaço de papel, em cima de uma mesa de projetos. E ali, então, o idealizador ele passa a traçar os primeiros rabiscos de como cada um desses meios de transporte deverá se comportar para oferecer segurança aos que dele fazem uso. É necessário, entretanto, para ambos vencer as forças da natureza que Deus criou. Poxa vida, um avião decolar com todo esse peso e subir 12.000 metros de altura é impressionante. E um navio com chapas de aço enormes, que por si só uma delas pesa muito, e ele flutua em cima da água. Essas flutuações só são possíveis graças a duas coisas básicas, dentre outras que os envolvem, que existem. Uma delas está ligada à aerodinâmica de cada um deles. Ou seja, os formatos que o navio e o avião recebem por parte do seu projetista. A outra, segundo a permissão de Deus. Sabemos que tudo que sobe, desce porque a gravidade tem uma ação, uma força de ação muito grande sobre o corpo. Então, por exemplo, esta caneta, ela vai, quando eu soltar, ela cai. Por quê? Ela cai porque a força da gravidade existe. E ela pesa muito menos do que um navio e do que um avião. E eles, com peso infinitamente maior, conseguem pairar no ar e sobre o mar. Por que isso acontece? Bom, nós vimos que se Deus não permitir que o avião voe, ele não vai voar, ele vai cair por alguma razão. Se Deus não permitir que um navio também parta singrando os mares, as águas marítimas, também esse navio vai afundar, por várias razões. Então, sabemos pela física que as forças chamadas de empuxo fazem com que este avião e este navio tenham uma força para cima. Por incrível que pareça, a nossa tendência ao olhá-los é pensar que o avião voando vai ser precipitado para baixo devido à força da gravidade, mas na verdade existe uma força que puxa o avião para cima devido à sua aerodinâmica, o seu formato, e o navio também. O navio é jogado para a superfície das águas. Isso são forças invisíveis que Deus criou para que fosse mantida a segurança daquilo que o homem, com o passar do tempo, viria a descobrir pela ação da física e da engenharia. Mas sabemos que Deus precisa estar por trás dessas forças e também por trás desses elementos. A palavra de Deus nos diz que se Deus não guardar, em vão vigia a sentinela. Por mais segurança que tenha uma aeronave, por mais segurança que tenha uma embarcação, se Deus não garantir que ela zarpe do porto ou alce voo de um aeroporto, ambas não chegarão ao seu destino final, de acordo com aquilo que nos diz o Salmo 127. Então a força do empuxo, uma preliminar do estudo, ela funciona da seguinte forma. Eu preparei aqui um desenho que eu espero que todos possam entender bem. Aqui nós temos uma aeronave, aqui está escrito força da gravidade puxando para baixo, e aqui o empuxo, a força de empuxo puxando este
avião para cima. Aqui nós temos o navio com a mesma força de gravidade puxando ele para baixo, com todo o peso que eles têm, e a força de empuxo jogando este navio quase que para fora da água. Parece incrível, mas é verdade que isso existe e por isso, por mais peso que tenham, a sustentação é possível. Para os homens, principalmente, que já foram meninos, e até ainda têm esse costume, muitos deles, eu mesmo quando vou à praia gosto de praticar isto que eu vou me referir agora, um pipa. Quando o menino faz um pipa, ele sabe que para esse pipa voar e ganhar força para ganhar altura, este pipa não pode ser como uma folha de papel, reta. Quando ele faz o papel colar na armação, ele sabe que ele precisa dar uma pequena envergadinha assim, para que esse pipa possa subir e ganhar força. Isto nada mais é, nada menos é, a pessoa faz isso sem saber o porquê, faz pelo costume ou pelas dicas que as pessoas dão, é para que aquele pedaço de papel com aquelas varetas ganhe força de empuxo e não fique fazendo assim, sem forças para subir de acordo como o vento bate nele. Se ele não estiver envergado, ele fica fazendo este movimento. Os meninos normalmente sabem muito bem disso. Mas todos, ao mesmo tempo, podem ter uma noção do que eu estou falando e que existe força que nós não vemos e que sustenta tudo isso. Né? Assim como o vento não se sabe de onde vem e nem para onde vai, de acordo com as escrituras sagradas, assim também é a força do Espírito Santo de Deus. Não se vê, apenas se sente. Mas vocês que estão ouvindo agora este estudo, podem fazer uma experiência, se é que em algum momento de vossas vidas já não fizeram. É de pegar uma lata ou um balde e tentar emborcar este balde de boca para baixo ou a lata de boca para baixo numa porção de água, numa piscina, numa caixa d'água, em alguma coisa assim, desse sentido que tenha água. Você vai pegar o balde e vai forçar este balde para baixo da água. É muito difícil ele afundar. Se você virar o balde com a parte inferior dele para o contato com a água, você vai ver que quando você pressiona este balde também para baixo, essa lata, de igual forma ele tem uma grande dificuldade para afundar. Você precisa fazer bastante força e a tendência dele é sempre empurrar a sua mão e ficar se desvencilhando da sua mão para ganhar força para cima. É interessante isso, mas essa é uma experiência que todos podem fazer, se é que em algum momento já não fizeram. Então, esta é uma prova empírica, por experiência, de que existe essa força de empuxo que leva os aviões para cima e não para baixo quando ele decola, e os navios de igual forma. Você e nem eu temos tanto peso quanto um navio ou avião, a exemplo daquela pedra que eu citei agora. Pouco. Mas experimente pular na água, principalmente se você não sabe nadar. Ou pule de um lugar razoavelmente alto e veja o que acontecerá com o seu corpo. Um grande desastre previsto está na iminência de acontecer. E você é muito mais leve também do que esses dois exemplos que eu citei. Pois bem, o avião e o navio funcionam bem porque o projeto geral para eles foi muito bem dimensionado, foi bem medido e aplicado, mesmo que num primeiro momento parecesse impossível de ele não afundar ou vir a cair. E este projeto precisa ser cumprido à risca, nem 1 milímetro a mais, nem 1 milímetro a menos, para que haja sucesso absoluto na construção de ambos esses meios de transporte citados. Paralelamente a isto, alguém já te perguntou alguma vez na vida, há tempos atrás, provavelmente durante a sua infância, o que você vai ser quando crescer? As pessoas até brincavam, eu vou ser salsicha, né?
porque não sabiam, né, o que queriam ser. Nossas respostas, além desta, eram bem variadas de acordo com os nossos conhecimentos ou pensamentos à época, ou até onde enxergávamos a realidade e podíamos entendê-la. Então as nossas respostas eram mediante até onde a nossa mente poderia alcançar, segundo uma intenção ou uma vontade que tínhamos de seguir uma determinada carreira, seja por emoção, seja por outra coisa qualquer que nos valesse. Nós sonhávamos com muitas coisas quando éramos pequenos e alguém nos perguntava sobre isto. Era também um futuro que estava à nossa frente, pelos quais nós poderíamos vir a nos sustentar neste mundo que é, acima de tudo, materialista. Por quê? Porque somos seres finitos. Então, nós só conseguimos enxergar até aonde a nossa vista alcança ou os nossos sentimentos podem perceber. Nós, para nos sentirmos seguros, precisamos sim, em qualquer coisa, conhecer o seu começo, o seu meio e o fim dele, para onde ele nos conduzirá. Isto nos traz segurança. O ser humano, por ser finito e não infinito como é Deus, ele só sente segurança quando ele consegue dominar as coisas para as quais ele almeja ou intenciona. O ser humano não gosta de sair do seu conforto, do seu lugar comum e desbravar novos campos. Por quê? Porque o ser humano não sabe quais são as reservas que aquele meio, ou aquele local, ou aquele objeto, ou aquela situação reservam para ele. Então, nós temos um texto aplicado agora, de Lucas 1, 30 até 37, que nos vai relatar o seguinte. Então o anjo continuou: Não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você vai ficar grávida, dar à luz um filho e vai pôr nele o nome de Jesus. Ele vai ser um grande homem e será chamado de o Filho de Deus. Altíssimo Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o seu antepassado Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Então Maria disse ao anjo: Isto não é possível, pois eu sou virgem. Este projeto não é para mim. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder de Deus estará com você, te dando suporte, como o Salmo 127 já falava antes deste texto. Por isso o menino será chamado Santo e Filho de Deus. Lembre-se da sua parenta Isabel. Diziam que ela não podia ter filhos, porém agora está grávida de 6 meses, mesmo sendo tão idosa. Mais um caso bíblico de milagre, porque para Deus nada é impossível. Bem, neste texto de Lucas, nós podemos entender que Maria deve ter pensado: eu, mãe de Jesus, Salvador do mundo? Mas isso não tem nada a ver comigo. Eu sou muito simples, moro numa cidade muito simples. Quem sou eu para ser ou ter sido escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus? Eu não consigo assimilar esta ideia. É um projeto muito grande para mim. E antes de Deus impactar o mundo com Jesus, com o nascimento dele, a missão dele e a promessa de ele voltar pela segunda vez para buscar a sua igreja, ele impactou a Maria. Maria foi tremendamente impactada por esta mensagem que o anjo trouxe neste projeto de Deus para ela e para o mundo, sendo ela a precursora deste
grande projeto de Deus. Tanto que no versículo 38 do mesmo capítulo, nós podemos ler: Maria respondeu: eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo então o que o Senhor disse. E o anjo, em seguida, ouvindo isto, foi embora. Muito bem. A mesma coisa aconteceu tempos antes disto com Jeremias, o profeta. Então, Jeremias, ele recebeu de Deus um aviso que nós temos aqui descrito em Jeremias capítulo 1, versículo 4 a 7, que nos diz o seguinte: o Deus Eterno me disse: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga de sua mãe, eu escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Então eu disse: Senhor Eterno, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Eterno respondeu: não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu o enviar e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Deus Eterno, quem está falando. Aqui mais uma vez nós vemos a manifestação de que quando Deus faz um projeto sobre a vida de alguém ou sobre alguma coisa, ele não entrega o projeto e fala assim: se vira, meu querido, você não é quadrado. Deus nunca fala isso. Deus sempre manterá a sua ajuda pessoal para que aquele projeto dado a uma pessoa, aquela missão, seja onde for ou com quem for, possa ter sucesso no que depender da ideologia daquilo que Deus planejou, usando uma ferramenta que neste caso somos nós, os seus filhos. A realidade de Deus e a nossa realidade foram e sempre serão muito diferentes. Os projetos que vêm de Deus nunca vão combinar com os nossos por um único motivo. Porque se assim fosse, eles seriam fracos, seriam dotados de falência, de desistência. Os projetos muitas vezes nos parecem estranhos, sim. E é bom que seja assim. Eu tenho algumas experiências que eu não posso contar aqui agora, porque senão alongaria muito esse estudo. Mas coisas assim miraculosas que aconteceram na vida das pessoas, que só o poder sobrenatural de Deus é que pôde estar intermediando as histórias que eu tenho para contar frente a isto. É sobrenatural, vem de Deus e são projetos muito interessantes e estranhos num primeiro momento a quem os recebeu. Bom, do contrário, como eu já falei, os planos, se fossem ligados à nossa realidade, faliriam. Por quê? Seriam planos fracos, cheios de falhas. Os planos e projetos de Deus, para nós, combinam sempre com Ele, porque eles são perfeitos, eles são fortes, eles são absolutos, e entre nós e Deus, essas qualificações que eu acabei de dizer, elas pertencem a Deus, não a nós, porque nós somos pecadores, porque nós temos limitações, mas para Deus nada é impossível, como nós lemos. Então Ele só quer nos usar e nos dar respaldo o tempo todo e todo o tempo para que os planos dele sejam executados através de nós. E Ele, ao delegar-nos estes planos, nos remete a um texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 5, que garante isso pela palavra dele mesmo. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Satanás está sempre ao nosso redor, sempre soprando aos nossos ouvidos: olha, você não vai conseguir, olha que é muito difícil, esse negócio não é para você, olha que você vai começar, você vai investir dinheiro ou tempo ou qualquer outra coisa e você vai se estrumbicar. Olha bem que Deus, ele não é desses aí que fica falando as coisas e depois na hora H ele pode falhar com você e você estará
enrolado. Satanás é mentiroso, Satanás é o pai da mentira e ele tenta se opor àquilo que Deus afirma através do Espírito Santo dele para você. Mas nós precisamos confiar em Deus porque ele é muito maior do que o diabo e ele está em nós. E o diabo está onde? No mundo, rodeando a terra e fazendo aquilo que João 10:10 nos ensina. Matando, roubando e destruindo a tudo e a todos. Mas Jesus que está em nós, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Assim foi com alguns personagens da história bíblica também, como Jeremias. Jeremias acabou entendendo o projeto de Deus e cumpriu com a sua missão de profetizar e direcionar a vida do povo. Mas nós temos aqui mais um personagem, ou dois, no episódio de Davi e Golias. Se Golias soubesse o que ia lhe acontecer, nunca, jamais em tempo algum, ele teria entrado naquele campo de batalha. Davi, quando foi chamado do campo onde ele estava apacentando ovelhas, e pairou de frente a Jessé e o profeta Samuel, ele estava naquele momento deixando de ser um simples pastor de ovelhas para ser o futuro rei de Israel. Porque Deus não via a estatura pequenina de Davi, ou a beleza, como seus irmãos eram mais esguios, mais bonitos, pensavam que eram eles que seriam escolhidos. Mas não, Deus escolheu aparentemente o mais fraco para ser o futuro rei de Israel. Naquele momento, então, ele deixa de ser um simples pastor de ovelhas para preparar-se para ser empossado num reino, para liderar um povo. Houve ali uma palavra liberada segundo o projeto de Deus para ele. E as palavras são liberadas para nós por Deus, através de profecias, de bênçãos. E nós precisamos apenas crer. Golias lutou não contra um menino fraco do presente, mas contra o rei de Israel do futuro. Humanamente impossível para um menino derrubar um gigante de mais de 2 metros de altura, com uma lança que pesava em torno de 6 quilos, e com uma armadura de mais ou menos 63 quilos, talvez até mais. Então era impossível um menino chegar perto de uma pessoa daquela, né? E ousar pegar a sua funda e jogar uma pedra naquele gigante, naquele soldado filisteu. Golias, naquele momento, estava lutando não somente contra um menino, mas contra uma palavra lançada sobre o menino. Sabemos que a palavra é o próprio Deus, porque o Verbo se tornou carne e habitou entre nós, e foi pela palavra, por meio dela, que tudo que está no mundo foi criado. Tudo. E Deus determinava pela palavra e as coisas se seguiam. Eu até vou fazer um estudo, já prometi para os alunos da Escola Bíblica Dominical, para fazer um estudo comparando a criação do mundo, cada etapa que envolveu esta criação por parte de Deus, com a ciência. O que a ciência fala sobre cada etapa, se está justaposto cada uma das partes nesse quebra-cabeça, se não teve partes à frente quando era para estar atrás, numa certa contradição. É muito importante entendermos isso e sabemos que a palavra tem poder. E foi através dela que também o rei Davi tinha a segurança dada por Deus de que ele ia ser o rei de Israel. A pedra da funda, atirada por Davi, foi dirigida por Deus, tanto na direção quanto na força, atingindo a cabeça do gigante Golias. Provavelmente a pedra deve ter pego nesta região do cérebro, porque anatomicamente é onde o osso é mais frágil, né? No nosso cérebro, no perímetro do cérebro, o osso, a caixa craniana, esta parte aqui é a parte que mais é frágil. Portanto, a pedra foi jogada e bateu provavelmente aqui na fonte, aquilo que é chamado de fonte, pelas pessoas. E aí, então, Golias
tomba mortalmente e o rei Davi tem total sucesso. Temos um outro acontecimento também com Jonas. Jonas foi um profeta que se negou a ir até Nínive cumprir aquilo que Deus pediu. E sabemos muito bem o que aconteceu pela sua desobediência a um projeto que Deus tinha, tanto para ele como para a cidade de Nínive. Né? Essa história é bem conhecida. E temos aqui também, por último, um trecho citado em Lucas, capítulo 6, versículos de 1 até 15, que conta a história de quando Jesus atravessou o lago da Galileia, depara-se com uma grande multidão de pessoas que tinham ido ouvir o evangelho que Jesus pregava, as boas novas. Eles sabiam que teriam que alimentar toda aquela gente. Na verdade, as pessoas procuravam por um libertador terreno. Estavam ali também por isto, mas não tinham entendido ainda a proposta de Deus na pessoa de Jesus. Os discípulos, num certo momento, falaram assim: nós precisamos alimentar todas essas pessoas, é a nossa responsabilidade, porque eles vieram aqui ou até aqui por nossa causa. E nós vamos ter que gastar em torno de 200 moedas de prata para alimentar essas pessoas. Calculando por cima, 200 moedas de prata daria $1.700 hoje, mais ou menos, que se nós transformarmos em real, dará 9.350 até 10 mil reais. Só para o pão. Bom, fazendo as contas, para 5.000 pessoas que ali estavam, daria uma importância de R$2 para cada pessoa, o que daria para comprar em torno de 3 ou 4 pães franceses nos dias de hoje. Mas ali, naquele momento, estava um menino que estava dentro do projeto de Deus para aquela circunstância. Um menino que se levantou cedo, provavelmente a sua mãe falou: meu filho, aonde você vai com esse cestinho? O que tem aí? E ele fala: mamãe, aqui tem 2 peixes e 5 pães. E eu vou sair para alimentar uma multidão. Deus tocou no coração daquele menino e lá foi ele para a surpresa da mãe. Então, houve ali, através dessa cestinha do menino, um milagre de multiplicação e todos se alimentaram porque o projeto não podia entrar em falência, inclusive nesta área. Sobraram também 12 cestos de pães. 12 cestos de pães. E foram todos recolhidos por ordem de Jesus para quê? Para evitar o desperdício. Alimento é uma coisa sagrada e nós não devemos jogar fora. É uma lição à parte desse estudo, mas é uma coisa que todos devem prestar atenção. Não jogar alimento fora porque ele é precioso e custa caro. Quem poderia imaginar que um menino ajudaria a alimentar uma multidão? Pouco provável que isto fosse acontecer. Os projetos e planos de Deus para nós são sempre infalíveis com quem Ele quer que seja usado. Não são projetos falíveis. Eles são infalíveis sempre. Creia nisto. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Este texto, versículo, se encontra no livro de Jó, capítulo 42, versículo 2. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado. E é assim que Deus faz. Usa quem Ele quer, seja menino, homem ou mulher. Aqui finalizamos o nosso estudo de hoje. Espero que tenha sido de grande valia por parte de quem o assistiu e que as mais ricas bênçãos de Deus possam estar acompanhando a vocês para esta nova semana e para esta nova jornada. Deus seja louvado e que Ele nos proteja sempre. Deus vos abençoe.